Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para o podcast, continuação do podcast da ministração. Estamos no dia 3 do 3, né? E vamos para a ministração, a segunda ministração do dia 3 de 3, a ministração de 2 horas. Acho que é o pastor MacLeod ainda, né? Nessa ministração poderosa de Deus. E o tema é quebre as maldições de Saul. Aqui está correto, lá o tema lá também eu vou corrigir. Quebre as maldições de Saul em sua vida. Claro, o texto que eu coloquei foi 1 Samuel 10, vários versículos do capítulo 10. Capítulo 10, depois você vai pegar o capítulo número 13 e até o 14, se quiser um bocadinho mais. Dá uma lida, pastor MacLeod, toda a biografia de Saul. Poucos capítulos, eu li rapidamente. Você com certeza vai ler, muita facilidade. E o tema bem apropriado, sobre cura interior, libertação, a gente pode fazer encenação, peça, show, aí fica com irmãos, deixa Deus te usar. Eu não vou ler, são extensos até para não ficar longo demais o vídeo, né? Mas o texto aqui que eu coloquei, o capítulo 10 é a chamada de Saul. E aconselho o pregador, ao ler o texto, capítulo 10, dê bastante ênfase sobre a escolha de Saul. Saul foi escolhido por Deus. Saul tinha tudo para ser um dos maiores e melhores reis de Israel. Antes de conhecê-lo. Por isso, os textos aqui descritos, ele fala o texto, né? Fala texto sobre a chamada, a escolha, como Saul foi escolhido por Deus, como foi ungido por Deus, como ele foi profetizado, como ele recebeu na época do Velho Testamento o Espírito Santo. Não era uma presença permanente, era temporária. Se ele recebeu a unção do Espírito Santo. Todas as etapas de consagração, de preparação, Saul recebeu. Mas ele renegou tudo isso. Ele tinha uma das piores qualidades, que era a desobediência. Ele não sabia obedecer e firmar-se em não querer desobedecer a Deus. Talvez seja o grande erro dele. Você precisa ler o capítulo 9, aqui até o 9 de 1 Samuel, até o 13, até o 14, até poder lá mais, fui até para longe, né? Para poder entender e ministrar essa palavra. Sem essa leitura, o ministrador ficará, ou a ministração ficará comprometida, porque deixará em branco alguns aspectos interessantes que traz a nós uma grande e profunda reflexão, como alguém foi tão bem escolhido e no final, no meio, deu tão errado pelas suas escolhas, posições, decisões, direções que Saul tomou. Por isso, dê uma lida nesses capítulos, para não comprometer a ministração. Até porque ela é de 2 horas, você pode fazer várias coisas durante esse período. Encenação, filmes, pode passar. Tem muito filme na internet, no YouTube, Saul, alguns momentos, né? Sem perder a direção e o foco. Saul foi um homem escolhido pessoalmente por Deus. Se foi por Deus, por que Saul não deu certo na monarquia? Por que deu errado? Essa é uma pergunta. Pense pouco, pastor.
Será que o Senhor escolhe errado? Por que não escolheu logo Davi? Não dá para a gente entender. São perguntas e outras que você quiser começar a palavra, até para refletir no meio da ministração, se quiser, pode. Uma forte indicação do livre-arbítrio concedido por Deus ao homem, mesmo que esse homem seja errado, no caso de Saul. É uma forte indicação de que Deus nos colocou a capacidade de escolher errado, mesmo que nós somos escolhidos por Ele. Tem coisas que não dá para entender. A verdade é que Saul teve toda a oportunidade de fazer a coisa certa, mas não fez. Deus sempre nos dá a oportunidade de fazermos o certo, se quisermos assim fazer. Se passar a vida toda sendo educado no que é certo, reto, e mais adiante quiser fazer o errado, parece claramente que eu vou fazer o errado. Embora recebera todo o princípio, mas lá na frente, se eu quiser fazer errado, eu vou fazer o errado. Por causa da minha decisão, por causa da minha escolha. Saul foi consagrado, ungido, profetizado sobre as bênçãos maravilhosas do Senhor para ser o grande rei de Israel. Primeiro e o grande rei, marcando positivamente o exercício da sua monarquia como o primeiro rei de Israel. Foi derramado a presença do Espírito Santo, que no Velho Testamento era passageiro, não era permanente. Tudo que Deus poderia fazer para tornar Saul um grande homem fez. Mesmo Deus fazendo tudo o que ele podia, Saul não deu certo. Caiu várias, aí o pregador não vai estudar a queda de Saul nesse capítulo, né? Pelo menos 2 ou 3 quedas bem nítidas de Saul, né? Mas 2 chamam mais atenção, mas teve mais. Você pode ler e perceber. Saul, pelas suas escolhas, posições, decisões voluntárias, construiu uma vida completamente desgraçada, miserável, de uma tal forma que os demônios, no final de sua vida, antes de morrer, tomaram conta que ele era possesso só com a harpa de Davi. Ele era aliviado e sua alma e espírito acalmava-se. Mas ele fez tanta besteira que obrigou o Senhor a escolher um outro. Chegou ao ponto de não suportar mais. E escolher alguém melhor, mesmo sendo imperfeito em seus pecados, que foi o caso. Saul escolheu o Monte Ebal, não escolheu Gerizim. Preferiu o Monte Ebal, preferiu o erro, preferiu viver no pecado, preferiu viver nas trevas, distante da presença, sentindo a presença de Deus, e constrói uma linhagem completamente amaldiçoada. Toda a linhagem de Saul vai se perder. Botei aqui 2 Samuel 21, capítulo todo. Dê uma lida no capítulo. Toda a sua linhagem foi destruída pelas suas escolhas. Tudo podia dar certo. Seu filho Jonas, que era muito amigo de Davi, vai morrer. Todo mundo que vai existir de Saul vai desaparecer. Quando entramos no erro, em pecado permanente, não prejudicamos só a nossa vida, mas prejudicamos toda a nossa linhagem e comprometemos toda a nossa vida e a nossa existência. Saul não pensou nessa realidade. E eu coloco aqui no texto
o texto de Números 14, 21. Eu, Senhor, tenho paciência e muita compaixão, e perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que castigo os pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos, olhando a linguagem de hoje, tá, irmão? Até os trinetos, quando eu erro, como Saul errou. É impressionante. Muitos aí, o pastor McLeod, muitos constroem essa linhagem errada. E aí o pastor McLeod vai estudar que Deus e Jesus levou sobre todas as maldições. E aí é uma ministração no final, depois, né? Muita explicação poderosa sobre libertação de maldições, prisão de pecados. Por isso, não escolha o caminho obscuro da vida de maldições, que pode comprometer toda a tua volta, toda a tua linhagem, toda a tua história futura. Não esqueça que Deus enviou Jesus para quebrar todas as maldições em minha vida, em minha família. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Vou ter Romanos 5,12, se quiser usar. O pecado entrou no mundo por um homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte como resultado, e a morte espalhou para toda a raça da humanidade, diz o apóstolo Paulo. Quebre todas as maldições de Saul na sua vida. Não fique com nenhuma delas. Escolha a Jesus. Diga que quer viver, que você quer viver na sua presença. Ser usado em sua presença, saindo dessa linha amaldiçoada, desgraçada das maldições de Saul, que construiu sobre as suas vidas. É um texto poderoso que nos ensina a quebrar maldições de Saul, que muitas vezes acabamos cultivando dentro das nossas vidas. Deus abençoe. Eu volto para a última ministração do dia 3 de 3. Já já.